Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas para aí só um pouquinho. Tem algo da parte do Espírito Santo de Deus para falar no seu coração. Então fica aí. Não tenha pressa em sair, tá? Então não tem pressa. Porque o que Deus tem preparado para vocês, talvez você não tenha ouvido nesses últimos dias. Mas pare só um pouquinho e preste atenção. No livro de Mateus, no capítulo 3, na palavra de Deus, porque é bom ler a palavra de Deus. Está escrito assim. Essa passagem fala sobre a pregação de João Batista, que diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então a palavra do Senhor diz que João Batista, ele veio para preparar. João Batista sempre apontou para Jesus. O alvo dele era que as pessoas preparassem o seu caminho, porque ia chegar aquele que era o grande. E a palavra do Senhor diz aqui no verso 7, diz assim, que vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, futuros frutos dignos de arrependimento. E no versículo 11 ele diz assim: em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, meus amados, João Batista era uma voz, né? Era uma voz naquele tempo, era difícil, né, para poder pregar, mas o Senhor levantou João Batista, né, naquele tempo para poder pregar. E em tempo de silêncio espiritual surgia o quê? João Batista. Surgiu João Batista justamente naquela época difícil. Por quê? Porque uma voz que não se vendeu. A voz de João Batista era uma voz que não se vendeu, era uma voz que não se calou, era uma voz que não se corrompeu com as coisas daquela época. Louvado seja Deus. Ele veio para preparar o caminho para Jesus Cristo, para anunciar Jesus Cristo, para anunciar a salvação. E hoje Deus, ele continua procurando vozes, ele continua procurando pessoas, ele continua procurando corações que estejam dispostos a ser verdadeiramente João Batista. E aí eu faço aquela pergunta: será que existe João Batista nas igrejas de hoje? Será, meu irmão e minha irmã, que nós podemos dizer bem assim: não, lá na igreja existe um João Batista? Louvado seja Deus. Porque olha só, irmãos, a história de João Batista, ela confrontava o pecado. E confronta o pecado nos dias de hoje, dentro das igrejas, dentro do povo de Deus. E são poucos os pregadores que falam sobre a verdade dentro das igrejas. São poucos que se levantam para falar do verdadeiro evangelho, que é um evangelho de arrependimento. João Batista, ele pregava arrependimento. Ele não pregava conforto, não. Ele pregava arrependimento. E hoje a gente não precisa suavizar a mensagem, não. A mensagem tem que ser de arrependimento. Tem que ser de mudança. Mas hoje as igrejas, elas apenas falam sobre bênção, porque você vai receber bênção, porque você vai receber vitória, porque você vai ser próspero, a prosperidade está chegando, a chave do carro está chegando, e esquece de falar verdadeiramente de arrependimento, de mudança de vida, de santidade, uma vida de santificação. Porque a Bíblia fala que nós devemos seguir a todos, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas esqueceram do verdadeiro arrependimento, olhar o que você está falando, o que você está pregando, o que você está vivendo, como você está andando, como você está se vestindo, o que tem saído dos seus lábios. Não pode uma fonte jorrar água doce e amarga. Ou ela é doce ou ela é amarga. Ou ela serve a Deus ou ao inferno. Não pode jorrar duas fontes de água, irmãos. Aleluia. O verdadeiro evangelho, louvado seja Deus, é sobre receber Deus, é sobre viver Deus, é sobre viver uma vida de transformação com Ele, porque é Ele que transforma. Infelizmente, nós estamos vendo evangelho sendo pregado através do YouTube, Instagram, WhatsApp, sendo pregado de várias plataformas, em várias redes sociais, mas pregando apenas que Deus faz. Deus faz, Ele é poderoso de fazer infinitamente muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele pode fazer muito mais. Não. Ele pode fazer muito mais. Só que aí as pessoas vão para a igreja já com o pensamento de receber vitória, já com o pensamento de receber a prosperidade e de arrependimento. O foco da igreja é Cristo e não o homem. Nós precisamos focar em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Tudo nessa vida vai passar. Carro vai passar, casa vai passar, emprego vai passar, fama vai passar. Dinheiro vai passar, tudo vai passar, só não vai passar a palavra de Deus. Então é tempo da gente se consertar diante do Senhor, lavar nossas vestes espirituais. É tempo. Não é mais tempo de brincar de ser crente.
E aquele que não é crente precisa aceitar Jesus como Salvador, porque ele morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua. E você e eu precisamos valorizar aquele sangue que foi derramado naquela cruz. O preço foi muito alto para Jesus morrer naquela cruz do Calvário por causa de mim, por causa de você. E se você não aceitou ainda, busque uma igreja evangélica. E aceite ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que o seu nome venha a ser escrito no livro da vida. E você um dia ter um encontro com o Senhor. E viver em retidão, sem falsidade. Viver em comunhão com Cristo, com a igreja. E viver uma vida de obediência com o Senhor. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor diz que João Batista, ele enfrentava, através da palavra de Deus, ele enfrentava Herodes Antipas. Ele confrontava o pecado, porque ele vivia em pecado. Aquele rei vivia em pecado com a esposa do seu irmão. Mas aquela pregação custou a vida dele. E muitas das vezes tem pregador que tem medo de pregar, de subir num púlpito para pregar a verdade. De pregar contra a prostituição, contra a lascívia, contra a mentira, contra o engano. E aí tem medo, sabe por quê? De pregar. Muitos pastores por aí não tem se deixado mais ser usado como João Batista. Não tem deixado Deus usar como João Batista na terra. Porque tem medo de perder membro da igreja. Porque tem medo de perder oferta. Porque tem medo de perder popularidade. A igreja precisa voltar a ter coragem de pregar o verdadeiro evangelho com amor. E sem omissão. E sem omissão não podemos omitir, não. Não podemos omitir, não. Palavra é para ser pregado. Palavra é para ser lido. É pra gente confrontar o inferno. É pra gente confrontar a vida da pessoa que tá vivendo enganado dentro da igreja. Aleluia. Nem tudo que reluz é ouro, irmão. Porque tá dentro da igreja, acha que não tem o pecado tá lá. A própria Bíblia fala que tem o joio e o trigo andam junto, ó. E até parece. Só que o trigo, ele depois que sai a casca, ele tem. O trigo tá dentro. O trigo tá dentro, ele é cheio do Espírito Santo. Agora, aquele que é joio, só tem capa, só tem casca. Quando a casca sai, não tem fruto nenhum. Ele é vazio, ele é oco. Ele não tem nada. Ele é vazio, ele não se enche de Deus. Então, irmão, essa geração que nós estamos vivendo em uma geração que está ligada a materialismo, a aparência, a status. Até para as pessoas fazerem... Gente, hoje as coisas estão tão maquiadas, estão tão mentirosas, que até para você aparecer no Instagram, no WhatsApp, em qualquer rede social... Você precisa colocar um filtro para limpar sua pele, porque não pode mostrar as marcas da idade. As mulheres estão na vaidade. Não querem mais, sabe? A vaidade já tomou conta, porque até para aparecer no Instagram, numa rede social, precisa ter um filtro. Além da maquiagem que coloca na cara, porque não mostra a sua verdade, entendeu? Não mostra a sua verdade, aí ela se maqueia, entendeu? Tá adulterando o natural, porque aqui é o meu natural. Eu já tenho minha idade. Tem marcas? Tem. Aqui, cabelo, ó. Cabelo branco, aqui é uma coroa de glória, a Bíblia diz. Aqui, isso aqui é pra honrar o Senhor. Isso aqui é pra honrar o Senhor, não ando de mentira, não. Não precisa estar andando de mentira. Não precisa estar andando na mentira. Se você é verdadeiro, mostre o seu real. Entendeu? As pessoas estão vivendo de aparência. As pessoas hoje vivem de status. É o que as pessoas vivem hoje. Louvado seja Deus. Quer viver com uma vida que não é verdadeira. Entendeu? Quer sempre que se camuflar em algo. Mas Deus ainda procura verdadeiros adoradores, corações que estão separados, para não viver de aparência, mas viver conforme a vontade do Senhor. E se você é essa pessoa que quer ser usada pelo Senhor, leia mais a palavra, ore mais, busque mais, jejue mais. Aleluia. Não queira viver uma vida de farsa, mas queira ser um João Batista na presença do Senhor. Porque, irmãos, João Batista, ele pregava Jesus. Ele estava preparando o caminho para Jesus. Ele queria contemplar a face de Jesus. Ele queria obedecer a Jesus. Aleluia. E Jesus, quando ele veio para a terra, se fez homem, se fez carne e veio para a terra, ele queria obedecer ao pai dele. Aleluia. Então, irmão, João sabia que a sua missão naquela época era apontar a Jesus Cristo, era preparar o caminho, mostrar ao povo que vinha um que era maior do que ele. Ele disse assim: em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele já estava direcionando que vem o Salvador, vem Jesus. Ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, ele é tão grande, que eu não sou digno de cujas alpargas pegar, levar. Entendeu, irmãos? Ele vem, mas ele vai batizar com fogo. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo. Então, irmãos, a igreja tem que ser clara. A missão da igreja tem que ser clara. É condenar o pecado. E não o pecador. Porque Deus, ele ama o pecador, ele só abomina o pecado.
Jesus não faz parte com o pecado, não. Ele ama o pecador, mas ele não faz parte com o pecado. O pecado ele abomina. Então, irmãos, a igreja precisa levar as pessoas a ter um encontro real com Jesus. E não pregar religião, mas pregar Jesus. Porque cultos, louvores e mensagens conduzem a uma transformação verdadeira, porque a palavra do Senhor, ela cura, ela salva, ela liberta. Então, irmãos, resumindo para os dias de hoje, a vida de João Batista nos chama, né, que a igreja do Senhor Jesus, ela seja verdadeira, que ela seja uma igreja verdadeira e não uma igreja superficial. Tem muitas igrejas hoje que estão sendo igrejas superficiais, sabe? E não é isso que o Senhor quer. A gente tem que viver o evangelho. A igreja precisa ser corajosa e não uma igreja omissa, uma igreja que tem medo de apontar o pecado, de falar sobre o pecado, sobre o erro, sobre o engano. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa o pecado e deixa, porque pecado tem nome. Eu estava até pregando na igreja que eu congrego ontem. E tá falando, irmãos, pecado tem nome. Se você pecou contra o Senhor, entristeceu o coração do Senhor, desejando uma mulher na rua que talvez casada, e mesmo que não seja casada, mas que você desejou no seu coração, você já tá pecando. Se você contou uma mentira, se você quis ganhar em cima de alguém, irmão, você vai ser cobrado, eu vou ser cobrado, todos nós seremos cobrados, sabe? A igreja precisa estar centrada em Cristo e não centrada em homens. Eu vou pra lá porque tem aquela irmã que é do manto, que é do mistério, que ela revela, tem que só vai pra igreja de revelação. Cuidado pra você não receber uma profetada no meio da cara. E aí sair, bambando, pegando até espírito de ansiedade, espírito de depressão, porque ficou esperando numa profetada que um profeta falou, que se diz que é profeta, um profeta falou, e aí recebeu a profetada e hoje tá com depressão, esperando naquilo que o profeta falou e que não foi de Deus, da parte de Deus. Cuidado, igreja. Nesses últimos tempos nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que estar comprometidos com a santidade. Com a santidade, com a santificação em Deus e não com a aparência dos homens. Tem tanta gente se preocupando com a aparência. Sabe, tem tanta gente se preocupando porque tem que ir pra igreja mais vestido melhor do que o outro. O meu cabelo tem que ser mais bonito do que o outro. Eu tenho que cantar melhor do que o outro. Eu tenho que pregar melhor do que o outro. Meu sapato tem que ser melhor do que o outro. A minha bolsa tem que ser da Louis Vuitton. Tem que ser da não sei de quê, não sei de quê. Não tem mais humildade. Não que você... não pode. Você pode ter. Se você pode ter, minha irmã. Agora, não no seu coração, querendo colocar a bolsa no seu coração. O seu dinheiro, fazer ele como seu braço forte. Seu braço é fraco. Forte é o Senhor. Forte é o Senhor. Forte é o Senhor. Então se prepara, igreja. Se prepara. Se prepara porque Jesus está voltando. João, ele não massageava ego de ninguém. E hoje o que mais tem dentro das igrejas é o povo massageando o ego. Massageando o ego. Para poder prender os corações das pessoas naquele lugar. Mas não confrontar o pecado. Muitos querem ouvir só vitória, prosperidade, bênção, mas não querem viver uma vida de renúncia, de santidade, de santificação, de mudança de vida, de renunciar, matar a carne e fazer a vontade de Deus. É tempo de mudança. Porque eles têm medo de perder tem medo de perder seguidores, tem medo de não ter pessoas lá aplaudindo, tem medo de mexer no pecado para não confrontar, mas nós somos a geração das últimas horas. Porque hoje nós vemos muito nos púlpitos disputa. Nós vemos muita busca de conhecimento. Eu conheço mais porque eu prego melhor, porque eu sei mais, eu falo melhor, eu tenho uma forma de falar melhor, entendeu? Eu tenho uma oratória melhor. É vaidade espiritual isso aí, sabe? João, ele vivia no deserto, longe da corrupção. João vivia uma vida que ele buscava agradar o Pai, agradar a Deus e não aos homens. E dentro das igrejas o que mais está existindo é isso. Querendo agradar um, querendo agradar o outro, mas não se preocupa em querer agradar a Deus. Mas se prepara, ó igreja, porque o soberano, aquele que é todo poderoso, ele já está chegando, ele já está voltando, ele já está às portas. E ele quer encontrar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Até aqui me entregou o Senhor. Se você gostou desse conteúdo, que esse conteúdo fique gravado no seu coração. E que a bênção do Senhor Jesus esteja na sua vida. E se você ainda não aceitou Jesus como único e suficiente salvador da sua vida, ainda dá tempo de você aceitar, para que o teu nome venha ser escrito no livro da vida. A paz do Senhor. Fica com Deus. E se Deus assim nos permitir, nós nos encontraremos nesse mesmo canal, em outras oportunidades. Deus abençoe.